Então vamos lá. Os Mensageiros, capítulo 3, 4 e 5. Vamos começando aí no capítulo 3, né? Sim. No centro de mensageiros. Qual a finalidade do centro de mensageiros? O que vocês identificaram aí? Eu vi na página 24 aqui ele dizendo: o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral da crosta e nas trevas. É muito mais amplo, né? É muito mais amplo. Depois nós vamos ver que tem a questão dos fracassados, né? Que retornam para fazer uma reciclagem. A Sim, ideia quase que é essa, né? sim. No comecinho aqui, no quarto parágrafo, o Tobias fala com Uhum. ele, né? Então ele fala: o É. centro é muito vasto. Uhum. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creio esteja resumida a instituição nos edifícios sobre nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Sim. Então ele viu lá os prédios, né? Então ele achou que assim, porque a gente está acostumado a gente vai numa universidade, a gente vê um prédio e tudo mais, mas a universidade ela não é o prédio, né? São as pessoas que estão lá. Sim. Isso que forma uma escola, né? Uma universidade. E aí, quando eu li esse trecho aqui, eu lembrei que, assim, quando as universidades surgiram na Idade Média, elas não tinham instalações. Era ao ar livre. Interessante. E assim, quem começou aquilo que nós poderíamos chamar hoje de universidade foi Abelardo. Abelardo foi um personagem que ele se interessou muito por estudo e ele chegou, vamos dizer assim, a estudar vamos dizer assim, vários campos, né, daquela época. Só que ele começou a ensinar de uma forma muito diferente do que a igreja, a postura que a igreja tinha naquela época. Uhum. A postura que a igreja tinha naquela época era baseada nos chamados pais da igreja, que é personagens do século 4, 5 e 6. E era um ensino muito impositivo. Não permitia discussão. Você ia na sala, vamos dizer assim, né, de estudo, era passado para você o que já vinha vindo e sendo ensinado desde aqueles primeiros séculos, e você tinha que aceitar do jeito que era passado. Nossa Senhora. Entendeu? Então, não havia debate, não havia discussão, não havia conversa. O assunto era passado dessa forma e você tem que seguir dessa forma. Era praticamente uma decoreba. E aí Abelardo, no século XII, ele começa a ensinar né, na praça pública de uma forma muito mais estimulante, porque ele promovia debates. Você não precisava necessariamente concordar com ele. No ensino dos padres, você tinha que aceitar aquilo, você não podia discordar. E ele não, ele incentivava os debates. Isso, vamos dizer assim, foi o chute inicial para as universidades. Então, quando chegou no século XIII, século XIV, que é a data de fundação das mais famosas universidades, Oxford, né? Tem uma outra, Cambridge. Então, quando chegou nessa época, aí já havia todo um roteiro de ensino, tudo baseado na forma como Abelard ensinava. E aí já tinha instalações, já tinha salas, mas quando ele começou, era praça pública, ao ar livre. Então,
É muito legal. Então, quando eu li esse trecho aqui, eu lembrei desse detalhe. É que o objetivo da universidade é debate, né? Você abrir a mente, né? Na Quando você verdade. faz uma faculdade, você sai de lá com a cabeça muito mais aberta, com muito mais Sim, visão, né, de tudo. Uma Qualquer curso que você visão. faça. E também deveria sair de lá com pronta para aceitar outras opiniões, né? A mente Sim, sim, aberta, no sentido de, bom, surgiu um assunto interessante ali. Vamos ver, vamos ouvir, né? Vamos sim. ouvir, discutir. Será que é interessante? Será que é verdade? Será que não é? Pô, vamos aceitar isso? Vamos postular isso? Né? Acho que assim, é essa a ideia, né? Ele percebeu que assim o ensino ele não é apenas uma mão única, né? O ensino é Uhum. uma troca. Troca, É exatamente. o mestre com o aprendiz, é uma troca, é uma via de mão dupla, Exatamente, exatamente. né? Coisa que a igreja até então não aceitava, porque eles tinham vamos dizer assim, o seu método de ensino que era muito assim, é isso e pronto. Não Sim, sim. aceito discussão. Ortodoxo, né? Ortodoxo, não é uma doutrinação, na verdade, né? Sim, E a igreja católica, pelo menos até hoje, aí está mais ou menos nessa linha. Você vê o Papa apresentando novas ideias e tentando quebrar paradigmas, etc. Pô, cara, a igreja está resistindo. Não, não, não é por aí, não, entendeu? E o cara tentando quebrar esses paradigmas aí que já vem de séculos aí. Agora chega um cara mais com. Peraí, será que é isso, não? E olha que esse é um dos mais liberais, hein? Teve papo aí que. Justamente, Esse cara. aí ainda consegue, você ainda consegue extrair alguma coisa dele, mas tem outros que. Aceitar aí o é, casamento gay, aí, o casamento homossexual, etc. Pô, vamos arrebanhar esse pessoal aí para dentro da igreja. Também são seres humanos, deixa aí eles com a crença deles, com o sentimento deles, vamos trazer eles para dentro aí também. ele, vamos dizer assim, Ah, é como se ele estivesse resgatando a forma como Jesus tratava as pessoas. Ele nunca fez discriminação de ninguém, então ele está tentando resgatar isso. sim, mas e a Verdade. resistência que está sofrendo internamente ali, nossa, Ah, aqueles cardeais conservadores lá, né? Tudo caindo aos nossa, pedaços lá. vixe, Sim. entendeu? Fica difícil. Como eu recebi essa semana, eu prefiro a filosofia de Deus, né? Ele criou a ideologia de Gênesis, né? Criou o homem e a mulher, acabou. Não é ideologia de gênero, é ideologia de Gênesis. Entendi. Comente com o grupo sobre o centro de mensageiros e as cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem e o preparo dos trabalhadores para executar esta maravilhosa e importante tarefa. Tem um trechinho aqui na página 24, lá no primeiro parágrafo, na metade do primeiro parágrafo, que ele fala: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. E fracassam, né? Um grande número fracassa, né? Interessante isso, ele comentou aí na frente, né? A maioria, né? É verdade. E na frente ele disse por quê, né? Mais na frente. Aqui, quando ele se refere a cartas vivas, né, vamos dizer assim, não é algo frio, né? Ele quer pessoas, né? Sim, sim. Pessoas atuando de uma forma que seja o intermediário. Então, como Deus se manifesta? Ele se manifesta de várias formas. Uhum, E aí, uma das formas é atuando sobre as pessoas, uhum, uhum. né? Então, é aquela famosa piada, né, que às vezes circula. O cara tava lá
na casinha dele lá, aí passou umas pessoas falando, olha, vai ter uma enchente aí, hein? Falei, ah, não, eu confio em Deus. Aí a água começa a subir, subir, aí passa um, um cara num barquinho, falei, olha, vai subir a água aí, hein? Falei, não, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Aí passou o barquinho e tal, e foi subindo, foi subindo. Aí ele estava no telhado da casa, passa o helicóptero querendo resgatar. Eu falei, não, eu confio em Deus. Aí a água sobe, ele morre afogado. Aí quando ele desperta no outro mundo, ele fala, pô, Deus, eu confiei no Senhor me deixou morrer. Aí Deus vai falar, ó, meu filho, te mandei o pessoal passando lá, te mandei o barco, te mandei o helicóptero. Você não Exatamente. Então, vamos dizer assim, são de diversas formas. A gente tem que estar preparado para entender a mensagem, né? Eu já escuto teus sinais, como diz a música lá do... Eu já escuto teus sinais, tem que ficar atento. Tem que ficar atento a esses sinais. Então, vamos dizer assim, essas cartas vivas somos nós mesmos que estamos atuando aqui. Cartas vivas são emissários, né, vamos dizer assim, né? Sim. Algo postulado, tipo um livro, ou então dogmas, ou então algo já formatado, é meio que engessado, né? Então, fica meio que imposto, né? Traz essa ideia. Agora, o ser humano é bastante flexível, né? A gente pode se posicionar de várias formas, né? Porque aqui ele fala assim, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, vamos dizer assim, quem trabalha como médium, né, e recebe as mensagens e passa para as pessoas, aquilo ali não é uma coisa, a gente não deve entender aquilo apenas como algo divertido. A gente tem que entender que aquilo ali está querendo passar uma mensagem para a gente, muitas vezes, para nos alertar de alguma coisa, para nos orientar em algum sentido. Então, cabe a gente perceber isso daí, porque é o que falta nas outras religiões tradicionais. Como eles não admitem a mediunidade, então eles não têm essa orientação viva, vamos dizer assim, né? O que eles têm é a Bíblia, que é um documento que eu diria um documento fossilizado, que não traz mais a vivacidade, né, das orientações. Os termos que a Bíblia traz são termos daquela época, se refere muitas vezes a situações daquela época, e que muitas vezes são mal interpretados, né? Nossa, se um padre ouvir você falar desse jeito, nossa senhora. Não só padre, né? Pastor também, né? Pastor também. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, preparando-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolo, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Sim. Não me refiro só aos emissários invisíveis. Organizamos turmas é aquilo que o Alexandre já leu logo em seguida. Ou seja, foi interessante que o Tobias despejou em cima dele uma série de informações, porque ele provocou o Tobias na página anterior, né? Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. Pô. Aí o Tobias falou, meu amigo, não é isso não, peraí, vamos lá. Vamos esclarecer a coisa. Sim. É a mesma coisa que você gravar uma mensagem e transmitir a mensagem e acabou, né? Aquilo que... Se fosse só para isso, né, não precisava todo esse trabalhão todo, né? Evidente. Que não é apenas gravar uma mensagem e passar, precisa ter toda uma
orientação e o ser humano, como ele coloca mais para frente aqui, o ser humano é muito complexo, muito complicado. Sim. Não é apenas... Oi. Não é simplesmente um passar de mensagens, né? Mas é bem colocado aqui, bem flexível. Né? Nossa, amor, não posso sair daqui. Bem amplo. É isso. E aqui é engraçado, assim, o companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Ele deve ter pensado, no André, você é muito ingênuo. O André, coitado, ele sempre... Se liga, Brasil. Ele sempre, bom, atrasado todos nós somos, de uma forma ou de outra, né? Mas ele, nossa. Tem que entender que ele está lá há pouco tempo, né? Ele está engatinhando, né? Mas ele está descobrindo as coisas. Mas o legal é que ele assume, né? E através do esclarecimento ele está se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo. Mas a ingenuidade dele é grande. Eu recebi um texto interessante, 2 caras discutindo, né? Eu não me lembro as religiões, mas tinha um kardecista no meio para variar, né? E aí ele perguntou para o camarada, mas você acha que Deus ia fazer uma estrutura dessa, né? Um ser humano pensante, uma inteligência que existe em cada pessoa, para simplesmente depois destruir e jogar lá no fogo? Aí o cara ficou sem resposta, né? Ficou na parede, não teve... Porque não tem lógica. Determinadas coisas não tem lógica. Isso aí. Porque você cometeu meia dúzia de besteira, você vai arder no fogo do inferno para sempre. Pô, você monta um robô maravilhoso, cheio de técnicas para trabalhar para você, aí você se irrita com ele e quebra ele no martelo, pô. Desce a marreta nele? Pô, desce a marreta nele. E essa dúvida, vamos dizer assim, esse conflito entre a realidade e a razão, né, a realidade aparente e a razão, foi objeto de um pensador francês, eu estou tentando lembrar o nome dele, um filósofo francês. Não vou lembrar o nome dele, mas ele era materialista, ele não acreditava em vida após a morte. Então, ele nas reflexões dele, ele dizia, né, que é complicado você imaginar que uma pessoa nasce, aprende tanta coisa para depois, no final da vida, perder isso tudo. Então, ele ficava meio assim, em conflito, né? Como que pode uma coisa dessa? Né? E se for ver bem, não tem muita lógica, né? Como é que você aprende tanta coisa? Você vive, na média, aí 80 anos, para depois, todo o conhecimento que você teve, você perde tudo. Se acabar, né? Se você coloca isso num papel, se você não... se você de uma forma ou de outra não repassa isso, se isso não fica impresso de alguma forma, ou via papel, ou via outra pessoa, né? A coisa se acaba, né? Fica estranho. Realmente não faz sentido mesmo. Não tem lógica, né? Não tem mesmo. Eu pesquisei aqui, eu achei, é o Sartre. Sartre, ele era um filósofo materialista, então um dos objetos de reflexão dele foi esse. Como que eu posso perder tudo que eu aprendi? Então, fica um negócio complicado, porque justamente como eles não têm essa questão da mediunidade, orientação espiritual, para eles é tudo que está na Bíblia, a Bíblia é muito limitada. Né? E aí eles não encontram essas respostas na Bíblia. Tenta-se encontrar respostas para tudo na Bíblia, mas não se acha. E quando se dá certas respostas para coisas assim, saem explicações das mais absurdas. Né? Altamente questionáveis, né? Questionáveis. A ponto de um pastor dizer, por exemplo, que foi questionado por que, né, nos 10 mandamentos está lá, não matar, mas por que os judeus mataram os cananeus na conquista de Canaã? Aí ele explica que Deus, naquele momento, ele suspendeu o mandamento de não matar.
Ou seja, durante um breve período, os judeus puderam matar, que não tinha problema, não era pecado. Depois que conquistou a Palestina, depois que conquistou Canaã, voltou a vigorar o não matar. Então, a partir daquele momento, se matar aí é pecado. Então, vocês veem o absurdo das explicações que se dá para coisas que estão na Bíblia. Então, da agora para frente é liberar a temporada de caça. Essa agora. Aproveitem. Nossa, esse é o fim da picada. O Antigo Testamento, então, é absurdamente o duplo sentido que tem ali, né? As coisas que você lê, que a pessoa pode direcionar para onde ela quiser, vamos dizer assim, né? E aí você vai discutir e ele quer te doutrinar, está escrito assim, 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 mas não é isso que está ali. Eu não acho que não é. Pô, ele não aceita, entendeu? Tem muita coisa que é simbólico. Sim, tem a aqui. Então, muita coisa é simbólica, muita coisa é literal, só que você não pode, na condição de pastor, você não pode deixar o seu rebanho sem resposta. Então, precisa dar uma resposta, mesmo que seja a mais absurda possível. Tá certo, São bravos. De novo, entra a doutrinação, né? Doutrinado. Mas um assunto mais ou menos... Na cultura, de vez em quando, tem aquele programa, você já deve ter visto, Café Filosófico. Sim. E de vez em quando aparecem umas discussões lá interessantes e tal, bastante polêmicas. Bem interessantes, muitas vezes. Mas muitas vezes você vê que, dentro daquele conceito nosso de espiritismo, espírita, né, você vê que se encaixa às vezes ali, e nós evidentemente temos alguma resposta, etc., sabemos para onde a coisa pode caminhar, mas eles meio que, né, aqueles pensadores antigos, enfim, eles já, pelo menos, tinham um sentimento ou refletiam sobre qualquer tipo de assunto, enfim, mas eles tinham esse sentimento e expunham isso em livros, etc., pensamentos, etc., mas você vê que, às vezes, você traz aqui para dentro da doutrina, e você vê que realmente se encaixa ali, mas eles não produzem esse viés para poder partir para o espiritismo ou conceituar isso. Então, eles meio que encerram, entre aspas, aquele assunto dentro daquele conceito que eles estabelecem. O que eu percebo é isso. Eles, na filosofia grega antiga, por exemplo, Platão admitia a reencarnação. Mas ele entendia que a reencarnação era algo meio que um castigo para quem foi, vamos dizer assim, fez alguma coisa errada. Eles admitiam a metempsicose, por exemplo, você reencarna num animal. Então, eles tinham alguns conceitos, mas eram ainda meio que mal esclarecidos. Então, eles também acabavam descambando para explicações meio absurdas, né? Mas a gente percebe que eles tinham mais ou menos uma noção das coisas, né? Sim. Como mas Sócrates... Não cortando o que você está dizendo aí, é uma coisa que incomoda, evidentemente, desde os primórdios, né, da humanidade, coisa assim, né, os assuntos se aflorescem, enfim, né? Sim. Então, mas sem muita, né, dando o viés ou a direção que até aquele momento, até aquele instante se conhecia, né? Sim. O Sócrates, como ele não deixou nada escrito, então a gente não sabe exatamente qual o pensamento dele. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Então a gente tem que confiar no que Platão colocou nas obras dele a respeito de Sócrates. Sim. Mas eles tinham uma visão um pouco distorcida das coisas. Eles tinham essa noção da vida espiritual, da reencarnação, mas eles acabavam distorcendo as coisas. Né? Então, eles entendiam, Platão entendia que a vida reencarnada era como se fosse uma punição, por exemplo. Então, é uma visão meio distorcida. Então,
para quem estuda a Bíblia e se fia apenas no texto bíblico, acaba chegando a conclusões distorcidas também. Porque não tem, como no Espiritismo, não tem a mediunidade para dar o esclarecimento, né, para fornecer essa carta viva para a gente. Então a gente acaba tendo um esclarecimento que eles não têm. Então, infelizmente, fica essa situação aí. Mas mesmo assim, eu acho que os grandes pensadores, eles eram espíritos muito evoluídos, né? Eles estavam à frente de muita gente na época. Sim. Para a época, né? Se for considerar, os grandes filósofos e pensadores, eles conseguiam... já, né, tinha aquela visão para frente, e isso incomodava eles punham esses assuntos, era discutido, etc., dentro das limitações, enfim, mas para a época, considerando o conhecimento da época, eram coisas realmente avançadas, vamos dizer, né? Sim. Que tinha que se levar para frente, né? Que até hoje a gente tenta levar de uma forma ou de outra, aí, né? Verdade. O número 3. No centro de mensageiros, turmas de aprendizes são organizadas para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem dali a centenas todo ano. Com qual objetivo? Está na página 24 mesmo, lá no último parágrafo. No meu antigo é página 22. O parágrafo começa com "você não ponderou", e lá no meio ele fala: longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, né, precisam da renúncia e do altruísmo. Quer dizer, a gente entende que eles eram preparados para levar a mensagem como cartas vivas, e muitos falhavam, infelizmente. Um grande número falhava, né? Acho que, pelo que eu li aqui, acho que não me lembro exatamente onde, mas parece que a grande maioria falhava, né? Porque na pergunta seguinte, ele faz essa pergunta, né? Todos que se prepararam, todos os que se preparam no centro de mensageiros conseguem obter êxito ao reencarnar e desenvolver as atividades propostas para aquela reencarnação? Por quê? Não é por quê. Eu me lembro que eu li aqui, agora eu não vou achar onde, mas parece que é porque... Não, ele diz aí que a maioria das pessoas, quando vem, eles se preparam, etc., vem, mas se deixam levar, né, pela condição humana, né, pela fraqueza humana, e se apegam mais ao passado inferior do que algo mais, vamos dizer, mais evolutivo, dentro daquilo que eles foram preparados para. Porque aqui... Não me lembro onde, eu tenho que achar aqui o texto. Ele menciona alguma coisa nessa direção aí. Aqui tem uma frase até do André meio surpreso, né? Ele pergunta: que me diz? Então eu fiquei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo avançados no mundo. Então ele achou que com o envio dos mensageiros, a Terra já estaria quase no paraíso, né? Exatamente. Isso. Onde é que ele esqueceu que ele era humano também. Está na página 24 essa pergunta aí. 24. No meio da página, no meu livro, né? O que me diz? Eu surpreso. Segundo os informes, os trabalhadores esclarecidos devem estar muitíssimo avançados no mundo. Achei aqui. Esse que me diz é no sentido de então, segundo os seus informes, né? E lá embaixo ele menciona: quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Inúteis. E aí ele faz a próxima pergunta, ele fala da enxada e do trabalhador, que é interessante ele comparar o médium com os ensinamentos que ele recebe, né? Você não aproveita, não adianta, né? Sim. Ele aqui ele explica bem aqui essa questão. Ele fala assim: saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Porque ele achou assim, bastou se preparar no centro de mensageiro, reencarnou
todo mundo desempenharia brilhantemente a sua função e seria tudo mil maravilhas. Pois é. Que aí vem esse trecho aí. Logo em seguida que ele fala aí, a média, mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Sim. Dentro desse conceito, a enxada e o trabalhador, os médios e a mediunidade. Médio seria a pessoa em si, a mediunidade seria a atividade para a qual o médio foi treinado, entre aspas. Seria isso? Aqui, aí já na quinta pergunta, né, que ele pergunta quais lições podemos extrair da analogia feita por Tobias, médium, mediunidade, enxada, trabalhador. Então, a gente não pode confundir o ofício com o trabalhador, o ofício com quem executa. Então, né? Isso que ele quer dizer, então, médiums seria os médios e a mediunidade. A mediunidade seria o ofício, né? O médium seria a pessoa mediunidade. Terceira mediunidade. A mesma coisa, doutrina e doutrinadores. Sim. Doutrinadores são os oficiais, e a doutrina é a filosofia, o ofício em si, né? Os carteiros falharam. Doutrina, o que Jesus trouxe para a gente? Ele procurou, resumindo, fazer um resumão, ele trouxe uma postura ética que nós devemos viver no mundo. Né? O que as pessoas transformaram em tudo aquilo que ele veio, né? Todo o ensinamento que ele veio trazer. Que a gente vê hoje, posturas extremamente distorcidas. Então, a doutrina que ele veio trazer foi excelente. Os doutrinadores é que não foram, né, à altura da doutrina. Então, criaram sistemas, criaram uma série de rituais, nada daquilo que ele veio realmente trazer. A essência do que ele veio trazer restou muito pouco. Ele dá duas dicas importantes aqui. A expressão mediúnica, na página 25, a expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Esse é um aspecto. E mais à frente ele fala, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Então, além do cara não conseguir focar nos outros, ele ficar olhando só para o próprio umbigo, a primeira dificuldade ele se afasta, né? Sim. É a história da disciplina, né? A dedicação e outras coisas que... A esmagadora, que ele diz aqui logo em seguida, a esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Trabalhadores sempre recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Porque, na verdade, eu entendi o seguinte, quando você tem uma dificuldade, aí que você tem a oportunidade, né, Gê? Sim. Mas a maioria cai fora. Nós precisamos entender isso. Porque o que acontece? Quando aparece uma dificuldade, é porque muitos vão para o Espiritismo achando que o Espiritismo vai solucionar todos os problemas. Pelo contrário. E aí, quando a gente encontra as dificuldades, às vezes iguais ou maiores, muitos desistem. Por quê? Porque ainda está, né, naquele coisa da matéria, do material. Eu lembro, meu ex-cunhado, né, ele separado da minha irmã, eu lembro que ele frequentava o Espiritismo. Ele e a minha irmã. Aí ele começou a ter problema, principalmente problema financeiro, ele pulou fora. Ele falou assim, eu lembro até hoje que ele falou assim, quando eu acertar na loteria, eu volto para o Espiritismo. Ele não voltou até hoje, porque ele nunca acertou. Perfeito. Então, a gente pensa que a gente vai chegar no Espiritismo, a gente vai solucionar todos os nossos problemas. E acaba a gente ganhando muito mais problemas, porque é justamente para testar a nossa perseverança.
Muitíssimo pelo contrário. Eu recebi um texto essa semana de um evangélico que ele dizia, ia nessa linha, né, que as pessoas ficavam assim espantadas como os seguidores de Cristo sofriam. Os discípulos como sofreram, né? E aí ele diz, não é porque você está seguindo a Jesus Cristo, que você está procurando fazer de acordo com a doutrina que ele explicou, que você está livre de sofrimento, pô. Não é por aí. Se você pensar dessa forma, como já foi dito, aí esquece, né? É a tal história da fé, né? Você tem que ter fé que você está passando por aquilo, mas que você vai conseguir sair daquilo ali, numa hora ou outra, né? E vão vir outras e outras e outras e pronto. Aí muita gente desiste, né? Só ver o próprio Jesus, né? Ele foi crucificado. Isso. O que você vai esperar como seguidor dele? Você vai ter um mar de rosas? Vai ter vida fácil. Se o próprio Cristo morreu na cruz, pregado, sofrendo, sem merecer, aí a gente acha que a gente vai encontrar um campo florido. Né? Mas minha mãe falava assim, o homem bom foi Cristo. Mataram ele. O único homem bom foi Cristo. Mataram ele. Se o cara que era bom, né? Se o cara que era bom mataram ele, imagina nós que somos ruins. E olha como eles morriam, né? Decapitados, queimados, comidos pelos leões, crucificados de cabeça para baixo. Sim. Então, não tinha moleza não, pô. Meu amigo. O sacrifício que ele fez é para mostrar para gente que o nosso problema é muito pequeno. Pequenininho. E aí ele fala que na da enxada, pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Sim. Eu lembro que a Tiana contava uma história, tinha alguma coisa a ver com enxada também. Eu não lembro direito agora da história que ela falou, mas se for o que eu lembro da história do Chico, é que uma vez o Chico estava indo, né, numa estrada, e aí ele pensando nos problemas, problema disso, como fazia aquilo, como não sei o que, como não sei o que lá. Aí o Emmanuel aparece para ele, porque o Emmanuel sempre quando aparece é para dar, né, para dar uma chicotada nele, né? Aí ele aparece pro Chico e fala, olha, você tá vendo lá o cara lá, com a enxada lá, trabalhando na roça? Ele não tá perguntando se o chão tá duro, se tá seco, se tá chovendo, ele tá lá trabalhando. Então faça a mesma coisa, não fica questionando, reclamando, não. Se tem que fazer o trabalho, faz, não fica reclamando. Pois é. O Emmanuel dava folga para ele, né? Ou seja, a gente não pode ficar reclamando de onde a gente está e do problema que a gente está atravessando, porque na maioria das vezes a gente escolheu isso. Sim. É para o nosso fortalecimento. Fez até curso. Com certeza. É como... Como no livro dos Espíritos lá fala, o soldado que fica no quartel não ganha medalha. É verdade. O lugar de soldado não é no quartel. Mas tem uma de enxada que é boa também. O pai dizendo para o filho que ele precisava estudar. Sem estudo não tinha futuro. Mas eu não quero estudar, eu não gosto de estudar. Eu falei, tá bom, você não quer estudar, beleza. Aí foi lá na loja de ferragens, comprou a enxada mais pesada que tinha e entregou na mão dele. Falou, tá aí, ó. Vai lá. Aí ele olhou para a enxada e começou, vou te ensinar. Aí o cara, 5 minutos, o pai falou, se você não quer estudar, você vai ganhar a vida assim. Não, cadê a escola? Eu vou lá. Mas é. Pai, aonde você falou que é escola? Cadê a escola? Não, pode ficar com a enxada aí. Meu amigo. Qual o próximo? Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então vamos aproveitar as oportunidades. Sem conta recuam, isso. Vamos aproveitar o helicóptero também, né? Quando ele passa. Com certeza. O que você falou, Leandro, está na página 26. Raros triunfam. Porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito de erros criminosos
que nos deformaram a personalidade. Isso eu tinha lido aqui, não lembrava antes, mas é por aí mesmo. Grande maioria. Aqui, na minha tá na página 23. Acho que de vocês deve ser 25. Ele fala assim: cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Porque ele questiona, né? Ele ficou surpreso, né? Eu não tinha noção de que as pessoas eram tão assim preparadas no plano espiritual para chegar na vida material e desempenhar essa tarefa. Sim. Aí ele fala, ó, nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Então as pessoas acreditam que basta ficar sentado fazendo oração que tudo resolve. Não é assim, você tem que pôr mãos à obra. Quando você esgota as possibilidades de fazer alguma coisa e só resta realmente orar, aí tudo bem. Mas enquanto você pode desempenhar alguma atitude, é o que você deve fazer. Eu acho que mais à frente menciona isso aí do trabalho. Você não adianta ficar só rezando, você tem que trabalhar, não adianta só você. Aqui ele fala assim: é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. É isso mesmo. Quando ele fala aqui em cartas vivas, eu lembrei também dos apóstolos, né? O que Jesus fez quando ele preparou seus discípulos para eles serem cartas vivas da mensagem dele? Né? E é graças a essas cartas vivas que hoje nós temos o cristianismo, senão o cristianismo teria se dissolvido. Não teria sobrevivido, exatamente. E aí tem esse trecho aí: raros triunfam porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Então, quando a gente mergulha na matéria, a gente acaba, vamos dizer assim, a matéria acaba sendo um véu que atrapalha a nossa visão, né? Os nossos sentidos acabam prevalecendo e a gente acaba repetindo muitas vezes erros que a gente já cometeu no passado, né? Certo. E eu achei interessante aqui que mais para frente ele fala assim: é desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Então, que ele deixa muito claro que as dificuldades não tem nada a ver com punição de Deus. Né? Elas são oportunidades, como ele fala aqui, oportunidades preciosas para a gente adquirir fortalecimento, né? A gente adquirir experiência. É isso aí. É como o estudante na escola que não passa por avaliação. Tem que passar por avaliação. E aí ele conhece o Vicente, né? Que o Vicente vai acabar sendo o companheiro dele ao longo do livro, que também era médico, né? Sim. E aí no finalzinho, no último parágrafo, achei interessante assim, Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções. Quer dizer, lá também tem uma disciplinazinha de regulamentos, não é a Deus dará. Disciplinazinha está sendo modesto.
Aí a gente vai para o capítulo 4, caso Vicente. Mas ele faz uma pergunta aí, né? Qual a mensagem mais contribuiu nesse capítulo? Qual Sim. mensagem? É isso, acabei esquecendo aqui. Qual mensagem mais contribuiu nesse capítulo? Eu entendi que você deve se esforçar cada vez mais para cumprir aqui na crosta, aqui na Terra, a missão que você mesmo escolheu, né? Uhum. Você mesmo pediu ao plano espiritual. Você pediu, você foi preparado, então você tem o dever de se esforçar para cumprir essa missão. Né? Uhum. Usar sua intuição, né? Usar seus insights, né? Para perceber que tem um helicóptero passando, né? Por exemplo. Sim. O trabalho, né? Fundamental. Isso. O trabalho. Resumindo, é trabalho. Né? E como diz a Tiana, o salário sempre o mesmo. O salário é o mesmo. O que fica muito forte aqui nesse capítulo é isso. A gente pôr mãos à obra e ciente que a gente escolheu muitas vezes o que a gente está fazendo aqui, não foi a obra do acaso, né? Então vamos ter. Isso é por aí, agora não fazendo crítica, evidentemente que. Pô, esses conventos aí, esse pessoal que fica o dia inteiro só rezando, né? Cá entre nós. Pô. Vai ter o seu quinhãozinho de bênção lá, né? Como diz aqui no texto, mas... Tá rezando. Vamos dizer assim que é melhor do que não estar fazendo nada, né? É melhor do que não estar fazendo nada. Sim, nesse aspecto sim. Mas poderia estar fazendo mais do que isso, né? Será que não tem alguém precisando da gente lá fora, não, hein? Nós estamos aqui dia e noite. Na clausura, né? Clausura. Ele deixa bem claro isso aqui, né? Quando ele fala que, em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos, mas... Sim. A gente está léguas de distância do que você poderia... É a tal história de não aproveitar as oportunidades, né? Sim. Não fazer o gol, né? E quem não faz, leva, né? Vai levar... Sim. Estamos ficando com o fardo cada vez mais pesado. O fardo está aumentando. Não adianta dizer que não sabia. Com certeza. A responsabilidade é cada vez maior. Só aumenta. Então vamos lá para o caso Vicente? Vamos. Então, capítulo 4. Quem foi Vicente na última encarnação? Um médico também, né? Amiguinho do André Luiz lá. Trabalhava num laboratório com a esposa, etc. Depois... Ele conta a história dele toda aqui, né? Ele casa com a Rosalinda. Uhum. Tinha uma vida material muito confortável, né? Uhum. Tiveram 2 filhos. Trabalhava em laboratório. E o André, para variar, tomou a catracada dele, né? Porque foi querer dizer que a vida dele era muito parecida. E ele diz, não se julgue desventurado e incompreendido. Sabe, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Ele começa a querer mostrar que ele também tinha acontecido, mas ele tinha casado de novo, né? Uhum. O André sempre dá uma fora, né? Ele sempre acha que ele está abafando, ele sempre cai do cavalo. Pois é. O André tá, dessa altura do campeonato, ele já deve bem mais apurado. Não, e aqui o cara imprimir toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Ele ficou impressionado com ele mesmo, no que ele está falando. Aí o Vicente foi e falou, peraí, não, fica tranquilo, vou te contar a minha história, fica aí.
Está achando a sua difícil? Vou contar a minha. Tá se achando injustiçado, né? Pois é. O pior é que o caso do Vicente não é uma coisa assim tão diferente, né, do que acontece muitas vezes. Aqui foi um pouco cruel porque o irmão, né? Foi o próprio irmão que... Pesado. Ele admite o irmão para morar na casa, né? Junto com ele e a esposa. Isso. E aí acaba sofrendo aí um apressamento do seu desencarne, né? Ele foi assassinado, na verdade, né? O cara botou aquele micro-organismo um vírus, né? Na espinha que ele tinha, né? Porque a mulher começa a se afastar dele, começa a ficar mais na companhia do irmão dele do que com ele. Uhum. E aí, pelo que eu entendi, que ele já tinha, né, algum probleminha no nariz ali, que ele fala que pequena borbulha na fossa nasal, então ele já tinha algum probleminha ali. E aí o irmão, né, aproveita, junto com a esposa, aproveita a situação para, tipo assim, passar como algo realmente natural. Ele teve um problema de saúde e acabou morrendo, e para não despertar nenhuma suspeita, né? É. Então é interessante aqui que ele fala, num trecho, na página 32, não havia que recorrer ao divórcio, e mesmo que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalina para unir-se publicamente ao cunhado. Então, eles chegaram até a pensar em divórcio, né? Fala, mas e a vergonha, né? Impressionante, quer dizer, ao invés de você ir pelos meios legais, o que aconteceu, porque ninguém está livre do que aconteceu com eles, mas em vez de fazer a coisa pelo caminho certo, pensando no escândalo que seria, né? Resolveram matar o cara, pelo amor de Deus. E o irmão era advogado, né? Então, muito triste a história dele, muito triste. E o André toma outra catracada, que ele pergunta pela justiça, né? Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. sim. Que é a grande lição, eu acho, desse capítulo, primeiro a semente, depois os frutos. Porque ele fala assim, como são idênticas as nossas histórias. Pois é. Ela meio impressionado. Isso é que não. Outra surpresa. Como você é ingênuo, hein, André Luiz? Não se julgue desventurado e incompreendido. E aí o Vicente, ele só percebe, né, que ele foi vítima, né, desse crime quando ele volta, né? Quando ele volta ao lar, e aí ele percebe, né? Ele fica sabendo que a esposa acabou casando com o irmão dele e tudo mais. É outra lição que fica, né? As vítimas sempre saberão a verdade, né? Não Sim. adianta você querer esconder, porque... Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda. Porque nessa época, se eu não me engano, ainda não existia a lei do divórcio, então não havia possibilidade de divórcio. Entendi. Né? A lei do divórcio, se eu não me engano, é década de 70 ou 60, uma coisa assim.
É isso Então, mesmo, não havia que recorrer ao divórcio, mesmo que a legislação facultasse, né? Na sim. verdade, não tinha, né? Constituiu um escândalo de afastamento de Rosalina por não isso publicamente ao cunhado. Porque aqui tem um trecho que ele fala do irmão, que ele era advogado, ele usa um termo assim, de pessoa meio presunçosa. Eu não estou encontrando aqui. O irmão era presunçoso, é isso que você está falando. É, Uhum. estou tentando ver se eu acho aqui onde é que é o trecho que ele fala. Aqui. Ele fala assim, da mulher, né, que preferia o cinema ou estação de repouso em companhia de Eleutério. Uhum. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Uhum. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Esse termo filaucioso aqui significa presunçoso, Uhum. ou seja, ele era meio que não tinha muita ética, pelo que parece. Entendi. E aí, o interessante aqui é da segunda pergunta, a respeito de como o Vicente classifica o mal. Isso está claro no nosso livro, aqui na página 33, que ele, no final, como é que ele fala? Aqui no finalzinho ele coloca: a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Sim. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada É isso aí. mais. É a última frase Exatamente. É a última frase do capítulo, hein? O mal é sempre resultado da ignorância e nada mais. Uhum. Sim. Porque antes aqui ele pergunta, né? O André faz, eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Foi. Rosalinda e Leutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social. Legal. Mas é Então, aos justiça. olhos da sociedade, eles eram pessoas absolutamente isentas, né? Livre de qualquer Uhum. suspeita. Uhum. Incrível, incrível. E aí ele O André, pergunta, André Luiz. aí fala, e a É, justiça, né? e a Mas e a Tudo vem a justiça? seu tempo. É aí que ele diz, tudo vem a seu tempo, né? Primeiro a semente, depois os frutos. Ou seja, deixa estar, o que é dele está vai vir. Deixe com a justiça, né? Que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Essa foi dentro com esse intuito que ele respondeu, né? Se eu não me engano, acho que é uma frase de de sabedoria oriental. Ele fala que o mal que você faz aos outros, você está fazendo a você mesmo. Uhum. Então, Ação e reação, né? Não é mais ou menos essa? Ação e reação? a, Causa e efeito, essa, né? a lei de ação e reação, na verdade, é uma lei da física, né? No Sim. espiritismo é mais adequado falar em causa e efeito. Causa e efeito. Faz mais sentido isso. O plantio Porque, opcional, a colheita obrigatória, vai por aí. porque vamos dizer assim, o que você faz aos outros
ele acaba retornando para você mesmo, porque tudo que a gente faz tem consequências, né? Então, você colhe o que você planta. Isso. Não tem almoço grátis, não adianta. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais, que é o que Santo Agostinho já dizia na obra dele, né? O mal não existe, o que existe é a ignorância. Essa ignorância é no sentido de ignorar as leis, não é isso? Ignorar o que você deve fazer. Ignorar a Exato, sua função aqui, né? exato. Muitas vezes a pessoa faz isso porque, no entender dela, é o que seria o correto. Uhum. Mesmo aos olhos dos outros isso sendo errado, para ela isso é o certo. Mas como tudo resulta, né? Como tudo tem resultados, então a pessoa vai plantar feijão, vai colher feijão, vai plantar milho, vai colher milho. Ninguém Você observa. planta, Uhum. Quem ninguém planta planta. arroz e vai É. colher feijão. Você observa nesse capítulo que a família não era espiritualizada, né? Em momento nenhum se fala de ter uma religião, de rezar. Ele fala dos filhos, fala da mulher, fala que ela é muito feliz, muito Isso. pro lado material, muito pro lado material, uma vida confortável, né? Sim, sim. Sim. Mas não se fala nada de espiritualização. Uhum. Em momento nenhum ele menciona Ele fala algo, das reservas bancárias, né? alguma atividade espiritual nenhuma, né? Pois é. Em pouco Direção. tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me de lá de todo. Ponto. Aí ele fala: meu bem-estar é inexprimível em virtude das reservas bancárias. Não me Uhum. especializei na clínica, consagrando, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Então, Viveu só pro material, né? exatamente. Eu acho que isso também deixa você com a guarda aberta, né, para acontecer certas coisas que talvez não acontecessem, né? Porque como eu estava vivendo só no material, quando a gente fica só ligado muito na matéria, a gente acaba fechando, né, vamos dizer assim, as portas para você receber alguma influência que seja boa, né? Você Sim, acaba sim. abrindo o alçapão só para o que vem de ruim lá do fundo. Então, Por outro lado, poderia ser alguma coisa também de resgate, né? Tá, essa tragédia grega na família aí pode ter alguma coisa a ver com reencarnação mesmo, né? Com você fez lá atrás, vamos receber agora de volta. E a pessoa não aproveitou para não fazer, né? Foi no embalo. pode ser. Não Pode ser que aproveitou a os, oportunidade. vamos dizer assim, que os dois, né, o Eleutério e a Rosalinda pode ter sido já parceiros de crimes no passado. Uhum. Eles tiveram oportunidade de resgatar isso e acabaram não aproveitando também. Uhum. Pode ser também. Uhum. É um campo aberto aí. Qual mensagem mais acrescentou seu estudo, trabalho neste capítulo? Eu tirei 3 lições aí, né? Nossas vítimas sempre saberão a verdade, né? Quem planta, colhe. E devemos fazer sempre o bem para ficar melhor lá no mundo espiritual, ficar em paz lá, né? Largar o material, né? O fato que às vezes já tive questionamento às vezes assim em aula, a pessoa pergunta assim, mas o espírita não pode ser bem financeiramente? Pode, não tem problema algum. O Uhum. problema não é estar bem financeiramente, é a forma como você usa isso. Uhum. É como uma faca. Você pode usar uma faca para produzir um alimento para matar a fome de alguém, você pode enfiar na barriga de alguém. Uhum. Então, o problema Exatamente. não é o instrumento, o problema é a sua Uhum. atitude. Sim, sim. Acaba sendo isso. Porque eu já escutei de evangélico falar, não, mas espírita é tudo pobre. Ah, Pode ver, todo espírita é tudo pobre.
Então, Pobre olha, é, coitado, de espírito. primeiro lugar, que eu conheço espírita que é muito bem de vida. E segundo, que se você está valorizando só a matéria, você não entendeu nada do que É Jesus quis verdade. dizer. Sim. Se Jesus tivesse focado só no material, ele tinha nascido em berço de ouro, né? E ele não tinha sido crucificado. Então, uma pessoa que é evangélico chegar para mim e falar uma coisa dessa, ele não entendeu nada da mensagem de Jesus, né? Coitado. Bom, É verdade. deixa pra lá. Falar para ele, vamos começar do começo, então, meu filho. No começo tudo era trevas. Daí Deus falou que começar a contar a história para ele do começo. Faça-se luz, e a luz foi feita. Foi feito. Aí começou. Daí a gente conta até para ver se a ficha dele cai. Uma das lições desse capítulo também é você não ficar preocupado em se vingar dos outros ou querer justiça pelas próprias mãos, né? Que é o que André Luiz Exatamente. coloca, né? É. E a justiça, e os criminosos. Então ele estava querendo já julgar os dois, né? Sim. Como sempre ele faz, né? Então, E tem mais uma, né? Tem mais uma lá atrás, quando ele achou que a história dele era parecida, né? Então a gente tem a mania de achar que nós somos a criatura mais infeliz do mundo. Nossa história é a pior de todas, né? sim, Verdade. também tem essa. Duas do André Luiz, né? Ele contar a história dele, achando que ele era um injustiçado, e depois ele cobrar a justiça, né? Pois é. Muito bom. Vamos lá então para o nosso capítulo 5. Esse capítulo 5 é bem interessante. Bem legal. Ouvindo instruções. Quais as características dos irmãos e irmãs que compunham a assembleia que ouvia as instruções de Telésforo? Telésforo. Telésforo. Parece empresa de telefone, telefonia. Telésforo. Parece, né? Tinha Telesp, tinha Telesp. Tem uma Cumpre. frasezinha pequenininha, né, na página 35, que responde essa pergunta. É muito sucinta. Homens e mulheres aparentando idades diversas permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Sim. Esse eram as características dos irmãos e irmãs que compunham a Assembleia. Que ouviu era esses caras mesmo. No meu aqui é página 31. É bem sucinto mesmo. É logo no começo do capítulo, hein? Então, ele mostra aqui que era bem diversificado, né? Nossa. Então, homens, mulheres, desde jovens até idosos. Então, tinha várias. O público era bem variado, né? Demonstrando, porém, expectativa e interesse, ou seja, só estava ali, né, na expectativa de receber a informação, Sim. o conhecimento, né? Segundo a explanação de Telésforo, qual a visão das outras doutrinas em relação ao espiritismo? Isso aí que eu achei interessante, viu? Ele fala mais um pouquinho da pergunta dele, assistência numerosíssima, que tinha gente pra caramba, né? Sim. Eu acho aqui no último parágrafo da página 36, Isso. ele fala dessas. Combatem-nos, né? Combatem algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E a corrente espiritual, existem, né, correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência que nos querem
influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. É um milagre. Faça essa luz, né? Que principalmente o protestantismo é mais ou menos nessa direção, né? Você tem que resolver agora. É nessa aqui que você tem oportunidade. Se não for agora, não vai ser. Tem doutrinas espiritualistas, inclusive. Eu não entendo muito como é que pode ter doutrina espiritualista que não aceita reencarnação. Falei, mas... Pois é. É uma coisa um pouco estranha, mas existe. O que faz o espírito, então, o cara? Por exemplo, a teosofia. Teosofia, ela não aceita a reencarnação. Não aceita? Não aceita a reencarnação. Acho que isso não tem nada a ver, que é uma interpretação errônea do espiritismo. A teosofia tem muito ensinamento filosófico interessantíssimo, mas já na época de Kardec, que a fundadora, né, da teosofia moderna, que é a Blavatsky, o próprio Kardec já não era muito assim chegado nessas doutrinas teosóficas, né? E acabaram que, com os sucessores de Kardec na Sociedade Espírita em Paris, eles acabaram misturando muita coisa da teosofia com o espiritismo. E acabaram adulterando, né? E é o que nós temos aí hoje, né? A descoberta aí da adulteração aí da Gênese, né? Que a Gênese da quinta edição, que é a mais comum aí, ela é adulterada, né? Então, muitos conceitos de teosofia foram colocados lá. Então, é interessante, porque aqui ele fala, né? Correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro. Então, como eles não entendem que a reencarnação, por exemplo, a teosofia não aceita a reencarnação, eles querem que a pessoa mude na mesma encarnação. Isso é impossível. Sim. Você tem que evoluir na velocidade espantosa, velocidade da luz, né? Porque o Telésforo, ele começa a falar no parágrafo que começa as transições essenciais. Aí ele começa a falar todas essas coisas, né? A respeito aí das religiões, né? Do ser humano. E aqui, quando ele fala assim que a Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica, você vê, hoje a gente ainda vê uma certa tolerância com as religiões, né, afro, com o espiritismo, mas ainda você vê muita perseguição. Vamos dizer assim, alguns grupos que se intitulam evangélicos incendiando terreiros, né? Mas na época que foi escrito o livro, a perseguição era muito maior. Para ter uma ideia, quando o Brasil se tornou república, até a época do Império, existia a junção de Estado e Igreja. Então, o Estado era católico. Então, o Estado era declaradamente católico. Quando proclamou-se a República, separou-se Igreja e Estado. Então, na Constituição da República, declara claramente lá que religião não manda mais, vamos dizer assim. Não tem mais influência no Estado. O bispo, os padres, eles não têm mais poder temporal no país. Só que é relatado na história do Espiritismo que no começo do século XX ainda, muito tempo depois já, estando na República, há casos da polícia prendendo pessoas por serem espíritas. Nossa. No Brasil.
No Brasil, isso na No época. Brasil. Porque o Kardec teve muitos livros queimados isso na Espanha, né? Inclusive, foi aí, Sim. tá, no WhatsApp aí, parece que divulgaram uma data aí onde se comemora, ou se lembra a Sim. queima de É uma o unidade. Alto de Fé. Alto de Fé de Barcelona. Isso, onde queimaram-se um monte de livros espíritos. E aí o próprio Espírito da Verdade, porque o Kardec queria, né, tomar as medidas legais, porque o bispo que mandou queimar não podia ter feito isso. Ele queria tomar as medidas legais. Aí o Espírito da Verdade falou: não, fica na tua aí, que isso vai ser melhor ainda para a divulgação do Espiritismo. Isso Sim, E aí, de eu fato vi isso. aconteceu, porque quando o bispo faz a queima pública dos livros, isso chamou muito mais atenção. Aí que as pessoas foram querer comprar mesmo o livro para ler. Despertou a curiosidade. Isso É, o pois, famoso tiro saiu pela culatra, né? a exatamente curiosidade se isso. aguçou, né? A curiosidade ficou aguçada. Mas que será? Manter alguma coisa tem um que é. Não, e naquela época, os espanhóis também já estavam farto da Igreja Católica. Então, muitos lá desaprovaram a queima. Então, acabou que ele fez mais propaganda do que ele combateu o espiritismo com isso. A igreja fez muita coisa errada no passado, Deus me livre. A própria Inquisição, né? Queimando as pessoas em praça pública. Sim. Eu destaquei um trechinho aqui, que ele fala assim: sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Isso aí. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Perfeito. Sim. Não é o capeta, não. O capeta somos nós mesmo. E antes disso, aí, o parágrafo antes disso, eu achei bastante interessante, eu grifei aqui. Toda expressão religiosa é sagrada. Isso. Toda expressão religiosa é sagrada, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Porque muitos que participam, muitos que são católicos, evangélicos, são pessoas realmente boas. Sim. Só que, vamos dizer assim, é como se eles estivessem ali travados naquela visão distorcida. No fundo, são boas pessoas. Sim. Né? É como Paulo, por exemplo. Paulo, ele tinha vindo, né, justamente para dar essa força para o cristianismo. Só que ele, mergulhado na matéria, ele se tornou um fanático ali do judaísmo. Precisou ali um clarão, né, no olho dele para ele despertar, sim. né, da missão que ele tinha. Então ele era uma boa pessoa, precisava dar um estalo na vida dele. Que a gente viu aí no livro anterior que muitas pessoas boas estavam no catolicismo, estavam no protestantismo. Sim. Então a pessoa não era má, apenas estavam assim iludidas com os ensinamentos ainda distorcidos, né? E voltando aí no caso de Paulo, e os outros discípulos e as pessoas seguidores de Cristo, Jesus escolheu a dedo, né? Ele não escolheu pessoas más, ele pode ter escolhido pessoas não preparadas. E aí ele capacitou, vamos dizer assim. Mas muita gente olhava de fora e achava aquele cara ali, por que Jesus escolheu aquele camarada? Pô? Mas Jesus sabia que era uma pessoa que tinha, vamos dizer, potencial, né? Para ser um disseminador da palavra dele. Não foram escolhidos de maneira aleatória, né?
Ah, com certeza não. Com certeza não. Eles, que no início parece que Cristo chegou a ter o quê? 70 apóstolos? Parece que a história conta isso, alguma coisa nesse sentido. Não parece que é esse. Daí, ao longo do tempo, muitos foram desistindo, porque a perseguição acho que era gigantesca. Então, muitos, pô, não tem condição de levar. Conta-se que ele chegou a Parece ter que 500 seguidores. então, um número enorme de seguidores, que ao longo do tempo, evidentemente, que não suportaram, em função da situação como um todo, a perseguição, etc. Né? Porque muitos conheciam a profecia do Messias, então quando ele se apresenta, né, né, vamos dizer assim, a situação se mostra como o Messias, as pessoas vão atrás dele, achando que ele era o Messias libertador de Israel, mas libertador do quê? Do jugo romano. E Uhum. aí, quando ele começa a apresentar a doutrina dele, né, dê a outra face, as pessoas vão se decepcionando e vão começando a sair fora. Uhum. O Verdade. Evangelho relata, inclusive, assim, as expedições, né, que ele comandou vários discípulos para ir de dois em dois. Então, era aproximadamente 70 pessoas, né? De um círculo assim um pouco mais próximo, 70 pessoas. Uhum. O Evangelho cita nominalmente isso. Uhum. Só que quando aí as perseguições começam mesmo a pegar pesado, o que sobra para eles são os 12. Uhum. Uhum. Né? Que eu tenho a impressão que ele já sabia que é o que ia sobrar. Ah, com certeza ele já tinha essa previsão, né? Com certeza. Né? Porque tudo é muito bem planejado. Todos os Sim, discípulos, esses 12, com certeza, se comprometeram com ele no plano espiritual antes de reencarnar, é há isso aí. muito tempo, Uhum. né? A gente não pode supor que no plano espiritual, ainda mais Jesus, que é o governador espiritual nosso, iria agir assim de uma forma não planejada. Quem Pois não é. planeja nada somos nós, né? Uhum. Perfeito. No plano espiritual, com certeza, é tudo muito bem planejado. Uhum. Você mencionou, o Claudio mencionou a cruz há uns minutos atrás. Eu li um texto outro dia que dizia assim, a questão do nosso sofrimento, né? O nosso sofrimento é muito pequeno. Jesus começou a sofrer desde quando nasceu, porque você imagina um espírito da capacidade dele dentro de um organismo, dentro de um corpo humano, né? O sofrimento que ele Verdade. enfrentou, muito antes de chegar na cruz, ele já sofreu demais. Sim. Porque se a gente imaginar um espírito de luz como ele ter que vestir esse corpo de carne e osso nosso extremamente atrasado, deve ter Uhum. sido difícil para ele. Verdade. É como se a gente imaginasse nós, se a gente fosse, por exemplo, reencarnar no corpo de um animal, como é que a gente ia se sentir? Imagina. Uhum. Aproximadamente o que ele deve ter sentido, né? Vir reencarnar num corpo extremamente grosseiro como o nosso. Por aí a gente já viu o sacrifício que ele fez por nós, né? Sim. Sim. E só pediu arrego no final, né? Afasta de mim esse cálice, mas aí já era tarde. É, é meio discutível se ele Então, falou isso isso aí é mesmo, né? polêmica, né? Pois é, polêmico. Porque... É meio discutível, porque eu não acredito que ele teria um gesto de fraqueza nesse momento. Eu acho que isso foi mal interpretado. Se ele falou Falou com alguma esse coisa nesse sentido. sentido, ele não quis dizer exatamente isso, não foi uma fraqueza. Mas Com ficou certeza. registrado isso. É uma frase É, polêmica. é como aquela frase também atribuída a ele quando ele estava na cruz, né? Que ele fala para Deus, né? Por que me abandonastes? Uhum. E, na verdade, ele não estava se queixando, ele estava recitando um salmo, né? Não era nenhum gesto de fraqueza. Uhum. 3. Como ele descreve as características que ainda predominam nos espíritos encarnados e desencarnados vinculados ao planeta Terra?
Eu achei alguma coisa na página 38. O que eu marquei aqui está na página 33. Na minha, no antiguinho aqui é o 33. Lá no fim da página 33. E você achou aonde na página 38, Alexandre? Página 38, no meio do primeiro parágrafo, que ele fala, não existe, começa lá com segredos sublimes da natureza são surpreendidos. Aí no meio do parágrafo ele descreve, não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pela deficiência de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração os desígnios do Eterno. Isso seria as O que características predomina nos espíritos encarnados, né? encarnados. Falta de preparo. Da Terra. Faz sentido, essa é a resposta, né? Ele começa a falar no parágrafo que começa a falar assim, não podemos, porém, perder tempo no exame de teimosia alheia. Então, aí ele vai descrevendo várias nuances. E dilatados. Ele fala que, assim, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Aí fala da ciência, que a ciência progride vertiginosamente, mas, né, à medida que suprem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Aí fala assim, a estatística de crimes humanos é espantosa, assassinos da guerra. Aí fala um monte de situações aqui. Aí cai nesse trecho aí que o Alexandre citou. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Então, o progresso material vai indo, mas as pessoas não vão, vamos dizer assim, crescendo espiritualmente, né? Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. Nesse trecho aqui, eu me lembrei desse momento que a gente vive, por exemplo, de depressão. É uma verdadeira epidemia de depressão que as pessoas estão vivendo. Verdade. Um corpo vazio, né? Você tem o corpo, bem cuidado, com saúde física, mas mentalmente não se encontra porque não deu atenção, né, ao espiritual, ao mental. Sim. As pessoas muitas vezes estão bem materialmente, mas se acham vazias, né? Acham sua vida sem sentido. É a famosa ignorância, né? A famosa ignorância, né? Por ignorar. Então, alguém com esse sentido, atendido por o corpo revelará as necessidades da alma, que vemos agora, criaturas terrestres, assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências próprias, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Ou seja, o pessoal que está aí desencarnou e que quer voltar para repor, e esse pessoal que está aqui nessa condição, sintonizado com esse pessoal, né? Sim. É isso, né? Depois que perde, né, dá valor, né? Teve a chance. Estou lá fora tentando voltar também. Ignorou o barquinho, ignorou o helicóptero. Isso aqui essa conexão é que realmente danosa, hein?
E aí a quarta pergunta, diante desse quadro, o que a espiritualidade espera de nós? Eu encontrei no penúltimo parágrafo. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiante na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos ser servidores que atendam de boa vontade. Sim. É isso? Também. Também, né? Tem mais coisa. Eu marquei um trechinho antes aqui, que ele fala, o parágrafo começa assim: a rigor também nós compreendemos, aí ele vem falando, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Sim. Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Isso. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Resumindo, é o trabalho mesmo, né? Não é só o culto à divindade, pura e simplesmente, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que, né, vai na igreja, confessa para o padre, fez a confissão, pronto, eu estou perdoado dos meus pecados. Resolveu o problema. Que a gente sempre comentou aí, né? Esse eu acho que é um dos grandes problemas aí, né? O cara acha que vai na igreja. Não, já fui na missa, já confessei, comunguei, fiz tudo. Aí o cara fala naquele tom de que, não, agora eu tô limpo, tô resolvido. Começou outra série de pecados. Tô com a ficha limpa, agora posso me sujar de novo. A capivara tá tranquila. Tô limpo, tô de boa, como diz a turma aí, né? Tem um trechinho forte na última página do capítulo, é o parágrafo na última página, ele fala: quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo, os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito de Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Ou seja, não é trabalhar esperando alguma coisa em troca, né? Não é fazer nada, né, esperando alguma coisa em troca. Sim. Muito legal. Esse texto eu achei muito, muito legal. Muito pertinente, cara. Muito. Tá? O capítulo em si, eu achei muito, muito legal. Qual mensagem mais acrescentou em seu estudo, trabalho neste capítulo? Palmas para o Telésforo. Porque aqui ele deixa bem claro que a gente tem que sair dessa coisa ritualística ou simplesmente mística e realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Justamente. Não é só o culto ao divino, né? Não é só isso. Sair dali e arregaçar as mangas, praticar, se olhar, refletir, né? A reforma íntima. Pô. Coragem, né? Coragem e disciplina. Meu amigo, o trabalho é gigante. E fazer como ele colocou aqui. Não cogitar de condições. Eu só vou trabalhar se não tiver chovendo. De compensações
Ou seja, eu vou ganhar alguma coisa, Só né? vou trabalhar se o salário for bom. Ah, Pô, aí não dá, né? discussões, quer dizer, a gente tem que ficar, né, discutindo o sexo dos anjos, como muitas vezes fica, perdendo tempo com discussões inúteis, né? É. Mas se interessar pela sublimidade do sacrifício, da renunciação com o Senhor, ou seja, não reclamar das condições, que nem o Chico tava, Isso. mas eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? E o Emmanuel fala, ó, tá lá o cara trabalhando lá com a enxada, lá não tá se queixando que o É. chão tá seco, que o chão tá duro, ele tá lá fazendo o trabalho dele, faça o seu. Sol na cabeça. Trabalhe É, mais e reclame menos, né? exatamente. A dificuldade, na verdade, é para nos fortalecer, não é para, né? E é para testar a nossa resistência, nossa persistência, para ver se realmente a gente está convicto, né, do que a gente está querendo. E lembrando sempre que o Emmanuel, o André, aliás, foi parar aí, porque ele tinha se tornado um doutrinador, né? A partir do momento que ele descobriu a história da mulher lá, ele foi fazendo no automático, né? Então ele está nesse curso aí também para isso, para ele aprender a ser um evangelizador, né? Trabalhar com o coração, né? Então não trabalhar com forma Sim, mecânica. sim. Trabalhar e sem julgamentos, né? Sem ficar julgando os outros, fazer a sua parte sem esperar que os outros vão agradecer para ele ou não. É fazer e bola para frente. Sim. Mas não encarar como obrigação também, né? Que ele estava nessa fase aí, né? Eu lembro que ele Sim, mencionou isso. é. Eu Ele vou estava nessa. lá, vou fazer. Tá bom, fiz minha obrigação, vou para casa agora. É. Se a gente encara como obrigação, Ah, aí a gente não está produzindo direito. é É isso. isso aí. Bem rico, Legal. cara.